Talvez você já tenha ouvido falar desse assunto ou seja uma das vítimas da AIMA. Nas últimas semanas, a AIMA tem distribuído inúmeras notificações para negar pedidos de autorização de residência e tá todo mundo perdido sem nem entender o que está acontecendo. Afinal de contas, os documentos que a AIMA apresenta são muito jurídicos, então eu vim aqui te explicar para você entender. Para início de conversa, antes a AIMA fazia isso por correspondência, então eles mandavam a notificação pro seu correio e você recebia ela e lá tava lá uma pendência documental, uma negativa ou qualquer coisa do tipo. Atualmente eles estão focando em fazer de modo mais eletrônico, mandando por e-mail e até mesmo por ligações. Então é muito importante que você fique atento ao seu e-mail que você informou no dia da entrevista. Fique atento ao spam, ao lixo eletrônico, à caixa de entrada, porque pode ser que a AIMA te mande um e-mail e você não veja e aí o seu pedido pode ser negado. Então é muito importante não deixar passar o e-mail da AIMA. Agora digamos que você recebeu essa notificação. O que ela pode ser? Pode ser 3 situações. A primeira situação é a mais simples e é a que eu desejo que no máximo aconteça isso com você, que é uma pendência documental, que é basicamente a AIMA precisar de mais documentos. Então ficou faltando algum documento porque o atendente no dia não digitalizou ou você não levou, ou algum documento que foi digitalizado não foi digitalizado de modo completo, ou realmente ele queria de forma diferente. Então a AIMA te notifica para que você apresente novos documentos ou os mesmos de maneira diferente. E aí você vai ter 10 dias úteis para fazer isso. É normal nesses casos a AIMA estender esse prazo, você ter mais do que os 10 dias úteis, porque em geral alguns documentos que eles pedem demoram mais para chegar. Por exemplo, certidão de nascimento. Digamos que você levou no dia da entrevista a certidão sem ter a apostila de AIA, certo? Não dá para aceitar assim, a AIMA realmente precisa que esteja com a apostila de AIA. Mas o agente no dia não percebeu isso e deixou passar. A AIMA vai te notificar para que você apresente uma certidão com a apostila de AIA. Só que a apostila de AIA não dá para fazer aqui em Portugal se não for um documento português. Então, sendo assim, por exemplo, no Brasil, você vai ter que pedir para um cartório fazer e ele pode levar de 5 a 10 dias úteis, depois vai ter que receber por correspondência, que são mais umas 2 semanas. Então não dá tempo dentro de 10 dias úteis apresentar um documento. Sendo assim, se você percebe que não vai dar tempo, é bom na resposta a esse e-mail você pedir mais prazo já, indicando que você já fez a solicitação, mas que precisa de mais tempo para poder apresentar o documento. Normalmente a AIMA concede, tá? Até hoje eu nunca vi nenhum caso que a AIMA não concedeu mais prazo. Depois que você apresenta essa pendência documental, então é onde a AIMA vai fazer a decisão dela. Ela pode acabar pedindo mais documentos ainda, então é muito importante ficar atento ao e-mail sempre. A segunda situação é quando a AIMA tem uma intenção de negar. Então ela não foi convencida pelos documentos que você apresentou, por tudo que você disse até aquele momento, não foi convencida. Ela realmente acha que alguma coisa está errada ali e vai dizer para você o porquê. Nessa notificação de intenção de indeferimento, é muito importante que você responda certo e de uma maneira mais completa possível, porque se eles receberem uma resposta que não agrade, aí vem a negativa. Então é muito importante ficar atento ao que vem escrito no documento. Se vier escrito assim, projeto de intenção de indeferimento, é exatamente isso que está sendo alegado para você e você tem que focar em responder da melhor forma possível. Você vai ter 10 dias úteis para fazer isso e de fato aqui não tem extensão de prazo. Você pode pedir também essa extensão, mas até hoje realmente eu não lembro de uma vez que a AIMA tenha concedido. Mas você pode sim pedir essa extensão de prazo para caso você realmente precise disso. Normalmente a AIMA tem apresentado essa intenção de indeferir quando você não apresentou subsistência suficiente, não levou o contrato de trabalho ou os recibos verdes, ou o alojamento não foi apresentado adequadamente, ou você não levou os documentos básicos. Então a AIMA precisa disso para poder aprovar o seu pedido. E aí ela fala, você não apresentou, então eu vou negar. Só que antes de negar, ela é obrigada a te notificar primeiro. É por isso que ela faz isso. Porque ela quer negar, mas ela só pode depois te notificar e te dar a oportunidade de impedir essa negativa. Então, se ela te notificar nessa situação, você vai tentar entender o que ela está dizendo. E é aqui que entra a injustiça, meu povo. Porque, infelizmente, a AIMA tem mandado de maneira muito jurídica, falando só os artigos. Então, vem assim, meio subsistência, artigo XXX, portaria tal, lei tal, e não diz nada sobre o que é que ela quer. Ela não explica quais documentos que ela quer ou que forma que ela quer. Ela basicamente diz assim, se vira e você vai ter que entender aquilo para poder responder da melhor forma possível. E aí é onde entra o profissional advogado, para poder te ajudar nessas respostas e entender que documento apresentar. Porque se você responder com o documento errado, vai vir negativa, meu povo. Então tome cuidado. Ou vai atrás de entender sozinho, leia a legislação, leia a portaria que a AIMA menciona e tenta entender como responder aquela situação. Se você não entender, realmente procure ajuda, porque o seu pedido pode sim ser negado por conta dessa situação. Salientando novamente, o prazo são 10 dias úteis, então responda dentro desse prazo. E eu sempre recomendo mandar por correspondência, porque você consegue pedir aviso de recepção. Então você consegue provar que você enviou para a AIMA dentro do prazo e tem um comprovativo de entrega. Por e-mail, a AIMA pode dizer que foi pro spam, ela pode dizer que nunca viu o teu e-mail. E até você provar essa situação, resolver esse problema, vai rolar, hein? Vai rolar. É meses tendo que resolver esse problema, porque você só vai saber que eles não receberam sua resposta quando vier a negativa. Então
Então é muito importante que você mande sim por correspondência. No próprio documento já vem dizendo onde é que você envia, né, que é para os apartados lá. Às vezes, quando é para uma AIMA específica, você pode mandar direto para aquela AIMA ao invés de mandar para aqueles apartados. Mas é muito importante que você mande por correspondência com a vez de recepção, porque assim você tem a prova concreta e física de que você cumpriu a sua parte. Isso porque eu já vi sim a AIMA argumentar que nunca recebeu resposta quando foi sim respondido, só que por e-mail. Então, gente, é isso. É muito importante você fazer a sua parte de maneira que você consiga comprovar para não ter problemas depois. E a terceira situação que eu espero muito que não aconteça com você é quando a AIMA de fato nega. Então ela manda uma decisão de indeferimento. E aí ela vai trazer nessa decisão quais são os fundamentos que ela está negando. Quando ela já notificou, normalmente ela vem dizendo assim, que ela te notificou e que você respondeu ou não respondeu e que não foi convencida pelo que você falou e que continua mantendo os mesmos pontos ou até pensando em algum outro ponto. O que acontece muito em visto, por exemplo, que visto é feito fora de Portugal, né? Estamos falando sobre autorização de residência. Mas um exemplo que tem acontecido muito é que como tem muitos processos de visto sendo protocolados, eles estão tentando encontrar meios de negar a autorização. Uma forma que eles têm feito isso é com alojamento. Então eles olham o alojamento, vê se bate o valor com o que a pessoa tem de dinheiro em conta, e aí argumenta que está muito alto o valor, aí eles falam que você tem que apresentar uma nova reserva, ou então justificar porque que o valor da reserva é maior do que você tem em conta, e aí a pessoa na inocência vai lá e faz uma nova reserva e manda, não tá aqui a nova reserva que você pediu à autoridade, e a autoridade nega dizendo que você está apresentando uma reserva fraudulenta. Basicamente isso, gente, eles estão usando esse tipo de argumento. Então por isso que é tão importante você ter cuidado na forma como você responde uma autoridade, porque quem nega, no caso nesses vistos que está acontecendo, é a AIMA, já que o parecer é da AIMA. Então os consulados mandam para a AIMA faz um parecer prévio e aí aprovando ou não o pedido, vai vir então a decisão para poder passar para o requerente. Então se você receber uma intenção de indeferimento, é isso que você precisa dar muita atenção para impedir o indeferimento em si. Mas enfim, aconteceu o indeferimento com você. Infelizmente a AIMA negou. O que dá para fazer aqui? Você tem 3 opções. A primeira opção é recorrer para a própria autoridade. Então você manda um recurso dizendo assim, olha, autoridade, eu não concordo com o que você negou aqui, eu acho que você está errado por essa razão, eu quero que você reveja a sua decisão. Eu não recomendo fazer isso, sendo bem sincero, porque a chance de dar certo é muito pequena, então não recomendo. Segunda opção é recurso hierárquico, que é mandar para a autoridade superior um recurso pedindo para essa autoridade intervir na situação e resolver o problema, ou mandando que a autoridade, a AIMA no caso, refaça a decisão ou ela mesma refazendo se não ser feito no prazo. E a terceira opção é judicialmente, então no tribunal você apresenta o seu caso e é um juiz que vai verificar se você tem argumentos ou não e mandar a autoridade refazer a decisão. Então é basicamente assim, não tem um meio termo, gente, é realmente muito difícil, então por isso que você deve evitar o máximo possível chegar a esse ponto, porque você vai gastar muito mais com profissionais, custas e tudo mais se chegar a esse ponto. Então por isso que precisa mesmo dar muita atenção para as notificações que a AIMA envia, ok? E vamos aqui às principais razões que a AIMA tem notificado atualmente. Primeiro deles, alojamento. Tem muita gente que apresentou no dia da entrevista atestado de morada, ou apresentou uma declaração que não estava dentro dos padrões, ou apresentou uma conta de água, uma conta de luz, e a AIMA aceitou no dia do protocolo. Não é porque a AIMA aceitou no dia do protocolo que deu tudo certo, tá? Então a AIMA tem notificado mandando seguir os padrões da legislação. E o que diz os padrões da legislação? Que é ou um contrato de arrendamento, que é quando você arrenda uma casa, ou um apartamento, ou um quarto. Não sei se vocês sabem, tá, gente? Mas quarto também tem contrato. Eu sei que tem muita gente que fala por aí que quarto não dá contrato de arrendamento. É mentira. Eu já registrei muito contrato nas finanças e sei sim que tem como você colocar só o quarto como arrendamento. Então, não é verdade essa situação. É só realmente com intenções aqui de não pagar impostos que os proprietários têm feito isso. Mas quarto gera sim contrato de arrendamento, tá? Segunda situação, matrícula de imóvel, que é quando você comprou um imóvel, o imóvel é seu, então você apresenta a matrícula desse imóvel. E o terceiro documento é a declaração de que você reside ali, uma declaração de honra. Esse modelo você encontra no site da AIMA, então você preenche o modelo dizendo que você declara por honra que você mora naquela localidade. E é basicamente assim, Mayara, mas e o atestado de morada? A AIMA tem aceito em muitos pedidos ainda, mas eles começaram recentemente a não aceitar mais. Então é muito importante que você apresente o que eles estão pedindo. Não tente bater boca, apresentar o mesmo documento, apresenta o que eles estão pedindo e deu, viu? Segunda razão que eles têm negado bastante, subsistência, tá, gente? Tem gente indo na entrevista da AIMA sem apresentar contrato de trabalho, sem apresentar abertura de atividade com recibos,
sem apresentar que tem como se manter aqui em Portugal. E como que você apresenta isso? Demonstrando que a sua renda mensal é de pelo menos 870 euros, que é atualmente o ordenado mínimo de Portugal, de 2025 nesse caso. Então, se você foi na entrevista e você apresentou um contrato part-time de 500 euros, provavelmente é por isso que a AIMA tá te notificando, viu? Você consegue ainda resolver a situação, apresentando que você tem aquela diferença entre o que você apresentou e o que você precisa efetivamente apresentar. Mas eu já vi muitos em que a AIMA está errado, notificando para provar subsistência em pessoas que provaram sim subsistência, mas só ficou de modo confuso. Um exemplo, tinha um caso de uma pessoa que ela apresentou 5 recibos verdes. Os 3 primeiros diziam que ela recebia 400 euros e os 2 últimos ela recebia 1.000. Então, na cabeça da AIMA, só nos últimos 2 meses que ela estava recebendo bem. Mas a média dos rendimentos dela não bate ao que precisa para provar a subsistência mensal. Então, o que ela precisava dizer aqui para a AIMA? Justificar o porquê que antes ela recebia menos e agora ela recebe mais. A justificativa era que ela antes trabalhava em part-time e agora ela trabalha full-time. É simples assim. Então ela justificou dessa forma e a AIMA aceitou o argumento. E basicamente é isso que tem acontecido. A AIMA não entende, ela diz que não entendeu e não está aprovada a subsistência e você consegue reverter justificando para ela a situação. Então não é porque antes você recebia menos e agora você recebe mais que você deve ter o seu pedido negado, porque agora você cumpre os requisitos e é isso que importa. É só justificar, ok? Agora, se você realmente não tem subsistência suficiente a pelo menos um ordenado mínimo, primeiro, como é que você está sobrevivendo aqui em Portugal? Segundo, realmente não tem como ter autorização de residência, viu? Mas digamos que você seja um casal, você trabalha part-time e o seu marido complementa a renda, você pode apresentar essa justificativa também. Então não é só o seu rendimento que entra aqui, porque depende muito do tipo de autorização que você está pedindo também. Mas se for uma autorização da Manifestação Interesse, que é o artigo 88 e 89, você só precisa apresentar que está trabalhando, ou por trabalho subordinado, ou por recibos verdes, ou por ter empresa, ou trabalho remoto. Apresentou isso? A subsistência não bate? Você pode suprir a diferença da subsistência com outro tipo de rendimento que você tenha, incluindo aqui do seu cônjuge. E por fim, a terceira forma que eles mais têm negado é por você estar inscrito no sistema de informações Schengen. O que é isso, Mayara? Basicamente é um sistema no qual contém os dados de estrangeiros que estão proibidos de entrarem e permanecerem nos países integrantes ao espaço Schengen. Então, a pessoa às vezes foi ilegal para a Espanha, estava lá vivendo, passeando, enfim, e teve um contato com alguma autoridade policial. Essa autoridade verificou que a pessoa estava sem visto e sem autorização e ultrapassado o período que ela tinha permitido para ficar no espaço Schengen, notificou ela, falou, eu quero que você vá embora porque você já passou do seu período. A pessoa foi embora, achou que estava tudo certo, mas saiba que a autoridade te registrou no sistema. E esse registro te impede de ter uma autorização de residência nos termos da lei. Mas eu já vi também a AIMA notificando pessoas que não estavam nesse sistema e que era algum erro. Então, se você é uma dessas pessoas que nunca aconteceu de ser registrada nesse sistema, ou seja, nunca ficou ilegal em outro país, nunca foi notificado, nunca aconteceu isso, você realmente precisa ir atrás da informação do gabinete Sirene. Exatamente assim, S-I-R-E-N-E, Sirene. Então, nesse gabinete é onde você pode pedir a correção dos dados que constam em seu nome no sistema de informação Schengen. A mesma coisa acontece para você que realmente deveria estar inscrito nesse sistema, mas já faz muito tempo que isso aconteceu e já passou o período que você teria essa proibição de entrada e permanência. Então, você também deve ir no gabinete para requerer a correção dos seus dados e não ser mais impedido de ter a autorização de residência. E é basicamente isso, pessoal. Além dessas 3 formas que eu mencionei, existem várias outras argumentações que a AIMA tem utilizado, mas essas 3 foram as principais pelo que eu percebi de inúmeras pessoas que falaram conosco nas últimas semanas. E essas pessoas nós temos ajudado basicamente analisando o que a AIMA tem dito e explicando que documentos pode apresentar. Em algumas situações, quando é muito complexo, é a gente mesmo que responde, tá? Mandando para a AIMA, inclusive, até uma carta explicativa. Então, se você é uma dessas pessoas que recebeu uma notificação e não sabe como lidar, entre em contato conosco pelos dados da descrição do vídeo, que aqui tem os nossos contatos de e-mail, WhatsApp, e você pode entrar em contato conosco, que irá ser um prazer te atender e te ajudar a resolver a sua situação. Lembre-se de seguir também as nossas redes sociais, que é por lá que eu posto diariamente conteúdo nos stories, em reels e assim por diante. Espero ter ajudado você com alguma informação e um grande beijo!